Sejam bem-vindos ao canal Kratos. Hoje trago para vocês uma história impressionante que aconteceu há 27 anos, tendo sido contada ao vivo em um dos programas de rádio mais famosos dos Estados Unidos, o Coast to Coast, conduzido por ninguém menos que Art Bell. Uma ligação em particular marcou a história do programa, e até hoje, o relato de Mel Waters continua mexendo com a imaginação das pessoas. Prepare-se, pois o que você ouvirá agora parece mais ficção científica do que realidade. Era uma noite comum no programa de rádio Coast to Coast, quando Art Bell recebeu uma ligação que mudaria o rumo do programa. Do outro lado da linha, estava um homem chamado Mel Waters. Pela voz, Mel parecia ter cerca de 50 anos e, apesar de parecer nervoso no início, Art Bell conseguiu acalmá-lo, e então, ele começou a contar uma história inacreditável. Mel se apresentava como um fazendeiro, dono de uma vasta propriedade na região rural de Ellensburg, Washington. Ele relatou que, durante uma de suas caminhadas pela sua fazenda, encontrou algo muito estranho, um buraco com cerca de 3 metros de diâmetro. Mas o mais perturbador era que o buraco não parecia ter fundo. Curioso, Mel pegou a maior pedra que encontrou por perto e a jogou no buraco. Ele esperou. E esperou. Mas não ouviu nenhum som de impacto. Assustado, ele se ajoelhou e colocou a cabeça próxima à beirada do buraco. Foi então que um medo profundo tomou conta dele. Ele saiu dali rapidamente, incapaz de dormir naquela noite. No dia seguinte, determinado a entender o mistério, Mel foi a uma loja de materiais de construção, comprou todos os metros de corda que conseguiu encontrar, amarrou tudo e prendeu uma pedra grande na ponta da corda. A outra ponta, ele fixou em uma estaca e, então, lançou a pedra no abismo. Ele viu a corda se desenrolando e, por mais que esperasse, a pedra não tocava o fundo. Isso só aumentou sua curiosidade. Dias depois, Mel comentou sobre o buraco com seus vizinhos no bar local. Para sua surpresa, eles já conheciam o buraco. Na verdade, há anos eles invadiam sua propriedade para descartar coisas grandes, como geladeiras e carros velhos. O mais intrigante era que ninguém jamais ouviu os objetos atingirem o fundo. Decidido a ir mais fundo no mistério, Mel organizou uma nova expedição, agora com a ajuda dos vizinhos. Juntos, eles conseguiram 457 metros de corda. Mais uma vez, jogaram a corda no buraco, mas ela também não foi suficiente para alcançar o fundo. O mistério só se intensificava. Foi então que decidiram fazer um experimento ainda mais ousado: amarraram uma ovelha viva e a desceram no buraco. A voz de Mel começou a tremer quando ele descreveu o que aconteceu a seguir. Assim que a ovelha desceu até a escuridão, a corda começou a se agitar violentamente, como se algo estivesse puxando. Após minutos angustiantes, eles finalmente conseguiram puxar a ovelha de volta. Mas o animal que retornou não era mais o mesmo. O que antes era uma ovelha viva e saudável, agora era uma massa disforme, que emitia gritos e sons aterrorizantes. Um dos homens notou que o ventre da ovelha parecia estar costurado. Sem hesitar, ele pegou uma faca e abriu o animal, descobrindo dentro dele uma criatura parasítica que gritava desesperadamente. Em pânico, Mel e seus vizinhos jogaram a criatura de volta ao buraco. Um erro que eles logo perceberiam, pois haviam se livrado de uma prova crucial. Esse episódio mexeu tanto com Mel que ele gastou todas as suas economias para construir um carretel com mais de 24 mil metros de corda. Ele prendeu um bloco de metal pesado na ponta e novamente lançou no abismo. O carretel girou por horas e horas, mas nunca chegou ao fundo. A história se espalhou por toda a região, e logo pessoas de todo o país começaram a se interessar pelo misterioso buraco. Algumas até afirmaram que o buraco sempre existiu, muito antes da fundação do povoado. Mas, como em muitas histórias misteriosas, o que começou como uma simples curiosidade se tornou um pesadelo. Uma noite, vários homens em veículos oficiais bateram à porta de Mel. Eles se identificaram como agentes federais e fizeram uma série de perguntas estranhas, como se Mel tinha sonhos com o buraco ou se já havia visto algo sair de lá. A pressão foi tão intensa que Mel começou a sofrer de estresse severo. Os agentes ofereceram comprar sua propriedade, e embora Mel estivesse tentado, ele recusou vender a preço de banana. No entanto, o governo forçou a venda, e Mel foi obrigado a se mudar para a Austrália. Art Bell manteve contato com Mel Waters durante alguns anos, até que, um dia, Mel simplesmente desapareceu. Ninguém mais ouviu falar dele, e o mistério do buraco sem fundo permanece sem solução até hoje. Esse é mais um daqueles casos em que a realidade parece superar a ficção. O que será que havia naquele buraco? Qual a origem da criatura que eles encontraram? O que o governo realmente sabia? Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E claro, inscreva-se no canal Kratos para mais histórias de arrepiar. Tenham uma ótima noite.